Saúde a todos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje é o último dia deste seminário de abertura, um seminário que está aberto para estudantes, para graduados, para professores, e graças a Deus está a ser acompanhado em todas as províncias. Há reações muito boas. Há comentários que estão a fazer, eles dizem que estão a aprender. Deus queira que tudo aquilo que está a ser feito tenha impacto não só na vida dos estudantes, dos professores, mas tenha impacto, sobretudo, na vida da igreja. Amém? Nós hoje vamos falar como subtema desta semana, vamos falar da supremacia e da suficiência de Cristo na era digital. Amém? A era digital é uma era que sucede à era moderna. Nós já passamos a era moderna. Estamos na era digital. Então temos que aprender, como igreja, a viver nesta era em que nós nos encontramos. Esta apresentação tem três partes. Começamos por fazer uma contextualização, e nesta contextualização estamos a sugerir que a igreja ajuste o seu foco. Olhe para si e faça um ajustamento. Acerte o seu foco. A segunda parte, que é a principal desta apresentação, é aquela em que nós falamos da supremacia e da suficiência de Cristo na era digital. E, finalmente, e na sequência daquilo que aconteceu na terça-feira com o missionário Alfredo Nikiss, nós vamos fazer uma apresentação pequena sobre missiologia e evangelismo, com pequena incidência nos dados estatísticos e na leitura que nós fazemos sobre esses dados. Amém? Slide a seguir, nós já estamos no slide, eu não numerei, mas eu esqueci-me que não muda aí. Estava a falar do conteúdo, agora vamos para o slide a seguir, que é o primeiro slide sobre o contexto. O tema deste seminário é o reino de Deus na era digital. Nós estamos a falar do reino de Deus. Esse é que é o foco. E este é que deve ser o foco da igreja. O reino de Deus. Amém? Então, nós vemos que João Batista pregou sobre o reino de Deus. João Batista foi o precursor, foi aquele que veio, o último, para preparar a vinda de Cristo. Até, vamos dizer, nasceram na mesma altura. Eles têm diferença de 6 meses, mais ou menos. Mas ele veio com uma missão específica de dar um retoque final para aquilo que era o ministério de Cristo. E ele, apesar de ser contemporâneo, e é importante os irmãos notarem isto, aqui em Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2, a palavra diz: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Queríamos começar por dizer que reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. O que acontece é que os judeus evitam pronunciar o nome de Deus, porque eles dizem que não querem correr o risco
de pronunciar indevidamente o nome de Deus. Então, eles usam mais a expressão reino dos céus. Então, João Batista dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus ou o reino de Deus está próximo. Estava próximo mesmo. Reparem que, nesta altura, Jesus já tinha nascido, estava a crescer, era da mesma idade que João Batista, mas o reino ainda não tinha começado. Amém? Então, o reino de Deus foi também tema central da pregação e ensino de Jesus Cristo. Em Mateus 17,4, a palavra diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino dos céus começa com o ministério de Cristo. Estamos juntos? E o foco, quer de João Batista, quer de Jesus, é arrependimento e reino de Deus. Parem de fazer o que estão a fazer. Mudem a vossa maneira de viver, que é para poderem ter acesso ao reino de Deus. Aquilo que é a vossa maneira de viver não tem espaço no reino de Deus. É o que os dois estavam a dizer. Amém? Então, qual é o papel da era digital nisto tudo? É viabilizar aquilo que é o pensamento de Jesus, facilitando a pregação do arrependimento, facilitando a chegada do reino de Deus. Amém. Meus irmãos, crente verdadeiro não deve reencaminhar mensagens que não são educativas, mensagens que não são santas, mensagens de assuntos não confirmados. Não é para reencaminhar. Mensagens algumas que ofendem, que destroem, que difamam, é para repreender no nome de Jesus e apagar. Amém? E partilhar, na verdade, aquelas mensagens que contribuem para o arrependimento, que contribuem para o estabelecimento do reino de Deus. Slide a seguir, 2.4. Então, nós vamos falar aqui do reino de Deus e da igreja. E estamos a falar isto para a igreja. Amém? Então, a igreja e o reino de Deus não são a mesma coisa. Por vezes nós olhamos como se fosse a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. O reino de Deus é mencionado 127 vezes em 119 versículos nos evangelhos. E como sabemos, são 4. Em contrapartida, a palavra igreja ocorre apenas 3 vezes em 2 versículos. Só esta diferença dá para perceber que a prioridade não é a igreja, a prioridade é o reino de Deus. Amém? Então, nós, igreja, temos que ajustar o foco. O nosso foco não deve ficar apenas na igreja. A igreja é importante. Está fora de dúvida isso. Mas aquilo que Cristo quer é algo maior do que a igreja. Amém? A igreja é importante. E porque nós, por vezes, estamos focados mais na igreja do que no reino, o que acontece é que começamos a ficar limitados à nossa denominação. Ficamos limitados àqueles que são parecidos conosco, aos assembleanos. Ficamos limitados a isto e aquilo. O reino de Deus é algo maior, muito maior do que a igreja.
Amém? Então, na segunda vinda de Cristo, talvez antes disso, a igreja é um instrumento que Deus usa para o estabelecimento como agente do reino de Deus. A igreja dura desde a primeira vinda, e na primeira vinda nós temos que entender que a igreja surgiu depois da ascensão de Cristo. A igreja surgiu quando veio o Pentecostes. Aí é onde nasce a igreja. Jesus fez o seu ministério, terminou, não deixou nenhuma igreja. Ele pregou nas sinagogas, não pregou em nenhuma igreja. Não havia igreja. Quando o Pentecostes vem, aí nasce a igreja. Amém? E a igreja vai terminar quando ele vier de novo na segunda vinda. Quando acontecer o arrebatamento, a igreja terminou. Ele vai levar a igreja para o céu. Estamos juntos? Então, o reino de Deus, como dizia, é maior e dura mais tempo, não é? Na segunda vinda de Cristo, ele vai concluir o estabelecimento do reino de Deus. E ali no milênio, nós vamos, de facto, viver o verdadeiro reino de Deus. Amém? Então, o que é o reino de Deus? Aquilo que deve ser o foco da igreja. Está aqui em Romanos 14, 17, que diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isto é que é o reino de Deus. Slide a seguir. Então, o reino de Deus não é um espaço físico, não é um território, não. O reino de Deus é o governo de Cristo nos corações dos homens. É o domínio de Cristo. Quando nós dizemos Jesus Cristo é o Senhor e assumimos que quem manda no meu coração é Cristo, então o reino de Deus está estabelecido na minha vida. Amém? Então, quando o reino de Deus, quando Cristo domina os corações, aqueles que são dominados por Cristo passam a viver na base da justiça, na base da paz, na base da alegria no Espírito Santo. Quem é dominado por Cristo, quem tem Cristo no coração, ainda que passe por dificuldades, não entra em desespero. Ainda que passe por tribulações, não entra em desespero. Porque sabe que aquele que é por ele está acima de tudo e de todos. Amém? Então, a porta de entrada para o reino de Deus é o Evangelho. Nós, para entrarmos no reino de Deus, temos que aceitar a Cristo. Permitir que Ele seja Senhor, não só Salvador, mas Senhor dos nossos corações e da nossa vida. Quem diz sim é Cristo. Quem diz não é Cristo. E nós seguimos aquilo que Ele diz. Não há dúvidas que nesta altura da igreja a importância da era digital é inegável. Não podemos negar. Meus irmãos, a era digital não é para o mundo, é para a igreja. Não podemos olhar para as redes sociais, para essas facilidades todas de comunicação, como coisa do diabo. Estamos errados. Deus fez aquilo para nós. Amém? Uma das demonstrações foi Covid-19. Fomos todos colocados em casa. E a nossa salvação foram precisamente as redes sociais. Então, nós temos que usar todas essas facilidades para a pregação do Evangelho. E o que é que nós pregamos? Nós pregamos a superioridade de Cristo. Nós pregamos
a suficiência de Cristo. Amém. Deixa eu desafiar-vos. A grandeza de Cristo é de tal ordem. Preste atenção. É de tal ordem que a capacidade do nosso cérebro é pequena. Não tem como entender a grandeza de Cristo. Nós temos a palavra de Deus que nos dá uma ideia de quem Ele é. Havemos saber quem Ele é o dia que estivermos frente a frente com Ele. Paulo diz, nós agora vemos por parte, por outras palavras. Aquilo que nós achamos que eu sou adulto, eu estudei, não sei o quê, é como se você fosse uma criança. Nessa altura, nós vamos ter a verdadeira capacidade de entender. Aí havemos de ver quem é Cristo. Cristo é de uma grandeza que para ele a era digital é brincadeira de criança. Então não se deixe assustar. Não fica ameaçado por causa da era digital. Não. É uma facilidade que Deus permitiu que acontecesse justamente para o benefício da igreja. Amém? Slide a seguir. A missão da igreja é alargar as fronteiras do reino de Deus. Amém. É um desafio muito grande. E quando nós falamos do reino de Deus, não estamos a falar da Assembleia de Deus. Estamos a falar de todos aqueles que são cristãos. Amém? Eu estou a falar para a escola bíblica. Não estou a dizer que é a mesma coisa você estar aqui ou estar em outro sítio. Não é isso. O que eu estou a dizer é que todos nós que professamos a Cristo somos irmãos. Fazemos parte do mesmo reino. Temos que nos defender, temos que nos proteger, temos que nos apoiar mutuamente. Temos que lutar pelos mesmos objetivos. Portanto, não estamos a dizer que os católicos, os ziônicos, os evangélicos e outros são 55% da população. O reino de Deus, o governo de Cristo sobre os nossos corações, o domínio de Cristo sobre nós, tem que começar na nossa casa. Estamos juntos? Tem que começar da tua cozinha. Não pode haver outras forças a passear na tua cozinha. Não. Tem que ir para o quarto, ir para o espaço aéreo, ir para todo lado. Estamos juntos? Então, como temos cristãos em todo lado, significa que o governo tem que ser dominado pelo reino de Deus. Se um de vocês aqui ser chamado para um cargo governamental, não é para chegar lá a esconder-se. Amém? Continua a ser a mesma pessoa. Estamos juntos? Então, significa que, quando há governo de Cristo, nós vamos ser atendidos ali no atendimento do hospital de uma maneira tal que começamos a ficar curados antes de ver o médico. Por quê? É Cristo governando o coração das pessoas. Aonde quer que estejamos, cobrador de chapa, no supermercado, em todo lado, vamos sentir, eu estou a ser tratado como príncipe. Por quê? Cristo está governando. Nós temos cristãos no governo, no aparelho do Estado, no setor privado, no setor informal, nas zonas rurais e urbanas, nos sem-teto, aqueles que dormem aí na rua. Nós temos crentes ali. E em todos esses sítios tem que se fazer sentir a presença do reino de Deus. Quando, na verdade, Cristo governa os corações humanos, ele estabelece o reino de Deus e vive-se na base da justiça, vive-se na base da paz e alegria do Espírito Santo. Justiça, meus irmãos, não é apenas aquilo que você pensa. Aquilo que você pensa e quer tem que ter aprovação dos outros. Amém? Ninguém é Deus aqui.
nem aqui, nem em lado nenhum. Deus é um só. E fisicamente não está aqui. Então, nós temos que viver esta tríada, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, aonde quer que estejamos. Se assim for, nós teremos um país diferente. Este é o objetivo. A igreja não existe só para si. Existe para si, sim, senhor, mas existe também para o país. Existe para o quarteirão. Existe para a cidade onde vive. Existe para a aldeia, existe para a comunidade. Então, a era digital, esta em que estamos, dá maior velocidade. Estamos a falar aqui a ser vistos em Shur. Irmão Stella, Shur entrou? Bom, pode ser que ainda não tenha, mas eles são muito disciplinados. Estamos a ser vistos em Shur, estamos a ser vistos em muitos sítios do país. Nós não teríamos como chegar lá. Mas para além da velocidade, a cobertura é maior. E o que é que nós pregamos? Cristo Jesus é o Rei. Nós não precisamos de mais ninguém senão de Cristo. Amém. Nós não precisamos de políticos. Quem é político continua a fazer política. Não temos nada contra. Esse é o trabalho. Mas a nossa salvação não está nos políticos. Amém? Não precisamos, hoje está na moda os influenciadores, né? Esse eu sou influenciador. Há com cada época, né? Não precisamos deles. Precisamos apenas de Cristo. Por quê? Ele está acima de tudo e de todos. Slide a seguir. O texto que nós vamos usar é este que está em Colossenses 1, versículos 15 a 17, que diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amém? Slide a seguir. Nós vamos falar sobre a supremacia e suficiência de Cristo, que é o Filho eterno de Deus. Quando se diz Filho eterno, meus irmãos, só a Santíssima Trindade é que é eterna. Nós havemos de viver até a eternidade, mas não somos eternos. Eles são eternos por quê? Porque sempre existiram e sempre existirão. Existem desde o passado eterno, que não tem limite. Não é que não há memória, não tem limite. Sempre existiram e sempre existirão. É por isso que Jesus é o único que é eterno. Amém? Não só, ele é o Criador e é o Senhor de tudo. Então, na parte A do versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. Significa que Cristo é a reprodução exata do Pai. Quem vê Cristo viu a Deus. Amém? Nós não vimos a ele fisicamente, mas temos que acreditar naqueles que viram e conviveram com ele. Acreditar no registro todo que existe. Então, ele, sendo reprodução fiel do Pai, significa que Cristo é Deus. Eu vou pedir ao missionário Nikis para vir sentar aqui à frente. Sendo reprodução fiel do Pai, ele é Deus. Na verdade, nós falamos da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então,
Na parte B, vem o primogênito sobre toda a criação. A palavra primogênito, no Antigo Testamento, não significa aquele que nasceu primeiro, não. Significa primeira posição, aquele que é o primeiro em termos de posição, aquele que é o herdeiro, aquele que é supremo. Então, Cristo, ele é filho eterno de Deus, ele é o herdeiro, ele é o criador, ele é o Senhor, o governante de tudo. Tudo que existe pertence a Cristo. É por isso que ele é o primogênito no conceito do Antigo Testamento. Cristo é soberano sobre todas as coisas. Ele tem autoridade, tem controle, tem poder de fazer o que desejar de qualquer um e de qualquer coisa. Cristo pode usar qualquer homem, crente e não crente. Amém? Até os mais teimosos, aqueles que combatem a ele usa quando quer. E Cristo até pode usar animais. Você fica a vida inteira a dizer que Cristo não existe, ele vai te usar para mostrar que ele está acima de ti. Amém? Slide a seguir. Versículo 16 já. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades. Todas as coisas. Estamos a falar de coisas materiais, estamos a falar de coisas espirituais. Todas. Todas. Pensa no que quiser. Pensa o nome que quiser. Tudo foi criado por ele. Sejam tronos. Estamos a falar de governos. Estamos a falar até de monarquias. Ainda temos monarquias. Temos na Suazilândia, temos de outros sítios. Sejam soberanias. Nós temos dominações que não são propriamente governos, mas que controlam territórios, controlam determinadas áreas. Temos, por exemplo, vendedores de produtos que dominam o mundo. Aqueles que vendem petróleo dominam o mundo. São soberanias, não é? Temos principados e temos potestades. Foram criadas em Cristo. Esta é a palavra-chave. Em Cristo, não por Cristo. Vamos entender logo a seguir. Então, em João 1,3, a palavra diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Cristo não precisou de sujar as mãos para fazer os mares. Não sujou as mãos. Mas os mares foram criados por ele. Não precisou de sujar as mãos para fazer esta imensidão toda da terra que nós conhecemos. Mas isso foi criado por ele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Não houve corta-mato, nem há de haver. Hebreus 1:2. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Amém? Slide a seguir. Então, olhando para os textos que estávamos a ver ali atrás, Cristo é agente da criação. Cristo é como se fosse uma esfera, um ambiente em que a criação aconteceu. Então, Cristo é o fundamento, é a raiz, é o pilar, é a cerne, sobre a qual tudo que existe nos céus e na terra e debaixo da terra foi edificado. Amém? Não precisam de... Isto nós vamos partilhar. Aliás, quando chegarem em casa ou quando abrirem o vosso WhatsApp, já terão esta apresentação nos vossos números. Então, tudo está nele, depende dele. Não há o que não dependa de Cristo.
Amém? Eu vou dar um pequeno exemplo. Não vou discutir o que está acontecendo em Israel. Mas, segundo a palavra de Deus, ninguém vai derrotar Israel. Ninguém. Nós não vamos discutir o governo, se sim, se não. Não discutimos isso. Aquilo que a palavra diz e vai acontecer é que Israel vai sobreviver até o fim. A igreja diz Israel vai ficar. Por quê? Cristo decidiu assim. E no fim mesmo, quem vai descer e defender pessoalmente a Israel será Cristo. Numa altura em que todos os exércitos do mundo vão se juntar contra Israel, ele vai dizer basta, vai descer e acabar com todos eles. Então ninguém vai derrotar Israel. Por isso tudo depende dele, tudo é por ele existente, pelo seu poder. Primeira carta aos Coríntios 3:11 diz: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nós temos muita gente a querer inventar várias coisas. Mas todo o fundamento, meus irmãos, tem que estar em Cristo Jesus. Slide a seguir. Todos os universos, todos os seres existem como uma manifestação, uma expressão da mente de Cristo. Amém? Portanto, Cristo desejou na sua mente que existisse o continente africano. Na verdade, não apareceu sozinho, apareceram todos na mesma altura, né? Ele pensou. E a terra veio. Ele desejou que a terra fosse como é. E a terra foi assim mesmo. Não sujou os dedos. Ele decidiu. Vamos fazer animais. Vamos fazer um grandinho assim, com tromba, né? E veio o elefante. Mas isso é desejo de Cristo, é a mente de Cristo. E ele não criou animal por animal, não. Criou a todos eles ao mesmo tempo. É o que a palavra diz. Já parou para pensar a dimensão de quem faz uma coisa destas? Já parou para olhar a complexidade que é o organismo vivo? Já parou para ver como é o seu próprio organismo? Não estamos aqui a falar, comemos, nem sabemos ao certo por onde passa a comida. Temos ideia, né? Daquilo que aprendemos. Mas todo o metabolismo que acontece lá dentro é assunto de Deus. Então, já parou para pensar quem é o mentor disso tudo? Qual é a grandeza do mentor disso tudo? Nós temos a ciência bastante avançada, mas ainda não chegou à perfeição do cérebro humano. Pode ser a técnica ou a ciência permite que se avance mais rápido, que faça contas mais rápidas, mas a perfeição do cérebro humano é assunto de Deus. Amém. Alguém da saúde aqui? Alguém da saúde? Não. Ok, pronto. Então, Deus, meus irmãos, é Deus. Estamos a falar agora de Cristo, a expressão dele. Tudo aquilo que Cristo quis aconteceu, como ele quis. Eu fui uma vez, a primeira vez, aliás, que eu fui a Lixinga, nós aterramos passando por cima do Lago Niassa. Uma imensidão. Quando olhamos para o mapa, é uma cozinha pequena ali. É uma cozinha pequenina, pintada azul, né? Mas já quando sobrevoa, diz, hey, até parece que estamos na costa, né?
Mas é um lago. Quem fez isso? Quem está ali na Baía de Pemba, olha para aquela belezura toda, para aquela imensidão. Não estamos a ver um pontinho pequeno no mapa de toda a grandeza daquilo que Cristo fez. Então, e Cristo é o padrão da criação. Cristo é o padrão. Na verdade, ninguém disse a ele, ninguém aconselhou, faz desta maneira ou faz daquela maneira. Ele é que decidiu. E se nós olharmos, temos ecologistas aqui, né? Ambientalistas, aliás, se nós olharmos para o equilíbrio ecológico, olhar aquilo que é o papel de cada espécie, nós vamos ver. Só alguém da dimensão de Cristo podia pensar nisto. Irmãos, a grandeza de Cristo nós não conseguimos alcançar. Em relação, então, e tudo isto que ele criou é para a sua glória. Os mares glorificam o nome do Senhor. Quando nós estamos ali na praia e vemos toda aquela belezura, estamos a glorificar o nome do Senhor, daquele que criou o mar. Quando nós vemos os montes, quando vemos os animais, quando vemos tudo que foi criado, isso, diz Davi, glorifica o nome do Senhor. Amém? E a sua excelência, porque a perfeição do que foi feito é de tal ordem que nós ficamos malucos. Em relação ao homem, ele fez o homem à sua imagem. Portanto, ele era a imagem de Deus. Nós fomos feitos pela Trindade, a imagem da Santíssima Trindade. Talvez começar por dizer, Cristo, como sabem, existia. Mas, para poder cumprir os requisitos de pagar o pecado, ele teve que se fazer homem. Então, veio, ficou homem, e assim podia ser sacrificado e derramar o seu sangue para pagar o preço do pecado. Amém? Mas porque Cristo não pecou, o seu corpo não foi destruído. Não entrou em putrefação. Porque era um corpo sem pecado. Estamos juntos? Então, fez-nos a sua imagem e semelhança. E nós temos este corpo físico. Mas atenção, você não é esse corpo. Você é a pessoa que está dentro de ti. Este corpo que nós tanto valorizamos é o portador da verdadeira pessoa. Amém? Então, ele fez este corpo para que a vida espiritual, para que a pessoa verdadeira pudesse ter onde ficar. Estamos juntos? Slide a seguir. Então, só que este corpo é pecador. Então, depois da vinda de Jesus, quando se prega o arrependimento, nós arrependemos e nós recebemos o perdão, a remissão dos nossos pecados. A partir desse momento, nós adquirimos a natureza igual à de Cristo. Amém? Infelizmente, porque pecamos, no dia que o sino tocar, o corpo vai ficar. E vai ser destruído. Mas nós havemos de ir para junto dele. Amém? E quando o arrebatamento acontecer, vamos recuperar o nosso corpo, mas um corpo glorificado. Amém? 2 de Pedro 1,4 diz, pelas quais
Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, nós adquirimos a natureza divina através do perdão dos nossos pecados. E enquanto formos salvos, estamos a viver duas naturezas ao mesmo tempo. Uma que é esta, que é igual a um homem comum, mas a outra que é divina. É por isso que o corpo de um santo não se toca de qualquer maneira. Amém? Por quê? Nós também transportamos a natureza divina. Queremos falar da soberania sobre as hierarquias espirituais, que é versículo 16b. Sejam tronos, sejam soberanias, principados ou potestades. Vamos nos concentrar. O que nós estamos a dizer aqui é que todos os presidentes e reis, não interessa o nome, não interessa o país, estão debaixo da autoridade de Cristo. Amém? Então, potestades são hierarquias de demônios que causam desunião, causam destruição e enfraquecem a fé dos crentes dentro da igreja. São agrupamentos, pequenos ou grandes, de demônios que têm a missão de destruir a obra do Senhor. Amém? Então, a autoridade de Cristo, slide a seguir, desculpa. Estamos em 7:9 agora. Inclui, ou seja, está sobre o mundo visível, portanto, toda a natureza, toda a ciência, o mundo invisível. Estamos a falar de anjos, demônios, forças espirituais, incluindo potestades. As forças do mal estão ativas. Estas forças do mal estão ativas nos meios digitais. E não só. Uma das razões é que a igreja ainda não percebeu que aqueles meios foram criados para a igreja. Então, e as forças do mal estão ativas para viabilizar a sua agenda. Nós hoje, meus irmãos, já dificilmente vemos bons filmes que não tenham uma mensagem satânica. Temos o homossexualismo a ser promovido em todo bom filme, volta e meia, essa mensagem está a ficar aí. De tal ordem, que hoje até adolescentes já são induzidas para esse tipo de vida. Aprendem nos bonecos animados, aprendem nesses sítios. Então, continuando. Então, os meios digitais não são uma criação para o projeto das forças do mal, não. São criação para nós. Tudo o que existe tem que glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, Cristo tem autoridade sobre o mundo visível e invisível. E ele exerce esta autoridade através da igreja. A igreja é uma autoridade sobre todos. Amém? Eu li sobre um pastor que dizia que ele não marca audiência para falar com o presidente da República. O presidente é que tem que marcar para falar com ele. Porque ele é ministro de Deus. Ficaram assustados. Mas é verdade. Não vamos chegar a esse extremo, mas é verdade. O pastor é ministro de Deus. Meus irmãos, tem autoridade, tem mandato para exercer essa autoridade. A igreja tem mandato, tem autoridade para fazer muito mais do que aquilo que está a fazer. Portanto, a era digital não é ameaça para a igreja. Antes, pelo contrário, é uma oportunidade para nós fazermos melhor aquilo que é a nossa obrigação. Amém? Slide a seguir. O propósito da existência
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo é para ele. Portanto, vai retornar a ele, aumentando a sua glória. Salmo 156, que foi citado pelo moderador, diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo. Tudo. Meus irmãos, tudo. Mesmo aquilo que é inanimado tem que louvar o nome de Deus. Quanto mais nós. Ele próprio dizia: se vocês se mantiverem calados, eu vou levantar aquelas pedras para fazer o que devia ser vocês já fazer. Por quê? Porque ele tem autoridade sobre tudo. Então, Cristo é o arquiteto e o alvo da nossa, ou da criação. Cristo é a nossa bússola. Sabem o que é bússola, né? Que orienta para onde ir. A era digital tem que glorificar o nome do Senhor. A era digital tem que estar ao serviço da igreja. Mas nós lemos aqui em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E porque aqueles poucos da igreja primitiva perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, eles cresceram e hoje nós somos produto do trabalho deles. Amém? Por outras palavras, nós também temos que fazer igual. Temos que perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, na congregação, como se falou no primeiro dia. Portanto, a igreja presencial não pode deixar de existir. É a parte principal. No partir do pão e nas orações. Se nós fizermos isto usando as facilidades que a era digital nos oferece, nós vamos ser bem-sucedidos. Amém? Slide a seguir. A grande luta, meus irmãos, entre o reino do mal, portanto, Satanás e seu exército, e Cristo, é o comando da mente. É o controlo, é o governo da mente. A indústria de telecomunicações, que usa tecnologias digitais, é a mais lucrativa. As pessoas mais ricas do mundo são aquelas que investem na área das telecomunicações. É a que merece maiores investimentos a nível mundial. É a que tem o maior número de trabalhadores. Hoje já não se vive sem as telecomunicações. Os jovens são os seus maiores utilizadores. Só para dar exemplo, a indústria do petróleo e do gás vem depois das telecomunicações. Por quê? Quem controla a mente, controla a pessoa por detrás dessa mente. Para controlar uma pessoa, tem que controlar a mente dela. E a mente dela dizer a ela o que fazer, em função da sua formatação. Então, a igreja tem que levar Cristo a controlar onde o jovem vive. E onde é que o jovem vive? O jovem vive no mundo virtual. Vive nas redes sociais. Se nós não estamos lá, então estamos a abandonar os nossos jovens. Cristo tem que controlar a mente do jovem através da igreja. Há de perceber porque é que insistimos aqui nos jovens. Slide a seguir, já terminamos a apresentação sobre Cristo. Agora vamos entrar para a estatística ligada. Slide a seguir. Então, muito rapidamente, a população de Moçambique é de 27 milhões, arredondado, segundo o censo 2017. São dados oficiais. Estimativas oficiais dizem que agora somos cerca de 35 milhões. Isto eu fiz no ano passado, mas ainda estamos em março, né? Então, de 2007, em 2007 éramos 15 milhões. 10 anos depois, a população cresceu quase 12 milhões. Agora, presta atenção. O maior grupo religioso
é a Igreja Católica. Esta é uma verdade. Próximo ano há de haver censo. Não sei o que é que vai dizer, mas aparentemente a Igreja Católica está a crescer. E está a crescer aprendendo de nós aquilo que nós já não fazíamos. Depois vem a religião islâmica, que está em segundo lugar, com 19%, né? A Igreja Católica tem 27%, 19% religião islâmica, e a Zion tem 15,6%. Portanto, a Igreja Zion tem mais crentes do que nós, os evangélicos. Evangélicos, 15,3%. Mas aqui nos evangélicos, é bom que se diga, esta é a pergunta que foi levantada. O censo não separa os pentecostais. Junta todos chamados evangélicos, que eles chamam de protestantes, mas este é um nome que eu não gosto de usar, porque nós não somos protestantes. Eu não sou protestante. Eu sou crente apenas, né? Então, este grupo todo de cristãos, tínhamos falado atrás, soma 55,24% da população nacional. Slide a seguir. Então, falando do crescimento nos últimos 10 anos, portanto, de 2007 a 2017, o grupo evangélico é o que mais cresceu. Cresceu 10%, quase para o dobro. A Igreja Católica cresceu 3,7%. A religião islâmica cresceu 1,29%. Zion decresceu. Mas deixa eu dizer que Zion, uma parte da Zion, hoje praticamente é a Assembleia de Deus. Estudaram na nossa escola bíblica da convenção, não mudaram o nome, mas já não fazem aquilo que faziam, algumas coisas, né? Então, eu queria mostrar esta tabela muito rapidamente, que é muito importante. De 0 a 9 anos, é 33% ou quase 34% da população. De 10 a 19 anos, nós estamos a seguir aqui a estatística oficial. 23%. De 20 a 34, 21%. Isto soma 78,94%. Praticamente 80% da população está abaixo de 35 anos. A igreja tem que olhar para estes números. São importantes. Amém? Slide a seguir. Aqueles indicadores, líderes, prestem atenção. Aqueles indicadores significam que um adulto na igreja tem que corresponder a 2 crianças, corresponder a um adolescente, corresponder a um jovem. Estamos a perceber? Significa que, se nós temos 20 adultos, quantas crianças devemos ter? 40. Oh, obrigado. E quantos adolescentes? 20. Quantos jovens? 20. Mas não é isto que está a acontecer. Não é, não. A igreja é para nós, os adultos. Está errado. O que é que está a acontecer? Os pais não levam as crianças para a igreja. As crianças ficam em casa a jogar videogame, a ver bonecos animados. Está completamente errado. É preciso reverter essa situação. Amém? Slide a seguir. Muito rapidamente, não vamos ver aqueles números todos. Só queremos dizer que a concentração daqueles que são os não alcançados está em Sofala, Manica, Tete, Zambésia e Nampula. Slide a seguir. A criança é a mais receptiva aos ensinos espirituais e com maior probabilidade de aceitar Jesus como seu Salvador entre as idades de 4 e 14 anos. Isto é resultado de estudos durante anos em vários países. 1 em cada 3 crianças que escutam a mensagem do Evangelho antes dos 12 anos de idade irá aceitar Jesus como Salvador e se tornar uma discípula
para toda a vida. Portanto, estamos a falar aqui em crianças abaixo de 12 anos, a probabilidade de sucesso é de 30%. Contrariamente, 1 em cada 20 adultos que escutam uma mensagem evangélica, depois dos 19 anos de idade, irá se tornar um discípulo para toda a vida. Ou seja, 5% de sucesso. Se nós olharmos algumas religiões, podemos não mencionar aqui os nomes, não estão preocupadas com adultos. Porque sabem, quer dizer, entre aspas, é um caso perdido. É como se fosse um caso perdido. Investem nas crianças, nos mais novos. É isso que nós devemos fazer. Slide a seguir. Então, em termos de estratégia, priorização, a prioridade número 1 tem que ser crianças abaixo e jovens, até 18, 19 anos. Como fazer isto? Cada um tem que estudar. Nós temos aqui sugestões, coordenação entre diferentes setores, introdução da escola dominical, treinamento de professores para saberem o que fazer, mas muito importante desafio para os líderes, investimento em infraestruturas e ambiente para os mais novos. Nós não vamos levar uma criança e submetê-la ao nosso culto. Primeiro, estamos a pregar coisas que são nossas. Segundo, somos adultos, né? Terceiro, é muito tempo ali a ouvir um adulto a falar. Temos que investir para as crianças, se quisermos ser bem-sucedidos. Se quisermos que elas tenham saudade de ir à igreja, temos que investir. Nunca vão ter saudade de ir ouvir adultos a falar, a pregar sobre arrebatamento. Não querem ouvir isso. Onde ouvir quando forem adultos, né? Mas agora querem ouvir coisas compatíveis com a idade deles. Amém? Então, slide a seguir. A segunda prioridade são aquelas províncias que eu falei. A terceira são outras religiões não cristãs. E a quarta são os grupos especiais, que são os toxicodependentes, alcoólatras, homossexuais. Isto precisa de especialização para poder ser bem-sucedido. Então, para sermos bem-sucedidos nesta evangelização, as ferramentas digitais são indispensáveis. E muito obrigado. Deus abençoe. Muito bem. Perguntas? Missionário Nequis, para pedir. É uma pergunta, é uma preocupação que eu tenho. Eu vi os dados e o pastor Zacarias já vem falando disto do ano passado, que tem usado esses dados, para além dos dados oficiais, mas esses foram bem estudados. Aí no domingo passado falei desta questão numa igreja que fiquei surpreendido, essa igreja que está em Chibuene, tem mais criança, mais jovem, fiquei muito interessado perto dessa igreja. Mas eu queria falar, eu comentei o seguinte, eu estou muito preocupado, como é que no litoral norte, na costa, Ilha de Moçambique, Angola, Tupito, às 18 horas, você vê crianças que não têm mais, ó, que você, um pai tem 5, 10 famílias, 10 crianças, sei quantos, outros não vão à escola, são pobres, mas às 18 horas estão a aprender Alcorão. E há muito investimento para essas crianças. Pode não ir à escola, pode não ter comida, mas tem que saber o que é Alcorão, o que é islamismo. E os dados também mostram que 78% é uma camada jovem, um país que está ficando cada vez mais jovem. E na igreja, a maior parte das igrejas no norte, há menos jovens nos cultos, somente na capital, na cidade, onde podemos já ter um pequeno equilíbrio de ter jovens. Mas lá na esfera litoral, há mais jovens crianças que não vão à escola. Essas são as pessoas que daqui a 10 anos estarão no governo, estarão nos tribunais, estarão na Cernic.
E se não aprenderam a palavra de Deus, vamos estar todos de aclamar corrupção, corrupção, nepotismo, não sei quantos, porque faltou alguma coisa que nós não investimos. Então, muito importante que a gente veja essas camadas, essas faixas etárias, são muito importantes a gente investir muito. Os muçulmanos já estão a investir nas crianças. E a criança, vemos que ela é muito receptível. Há um psicólogo que diz que uma criança até 7 anos, tudo que ele retém não sai. E há pessoas que investem nessas idades. Nós também temos que ter essa ousadia, esse desafio muito grande. Porque amanhã vamos dizer, se o Rico está a cobrar, está-se a falar isso aí. Ou se a polícia está a cobrar corrupção. Porque não investimos nesta Câmara. Amanhã são esses jovens que estão lá no trono, lá. Agora, devemos ser capazes, devemos ir no tribunal pregar o evangelho. A palavra de Deus diz isso aí. É claro que sim, mas o tempo próprio é este. Amém? Bem, basicamente, o missionário respondeu-se a si próprio. O que está a acontecer nesses sítios é que há investimento. E mais do que investimento, a comunidade muçulmana é muito mais unida. Esses investimentos até podem não ter partido de Nampula, podem ter partido de outras províncias, podem até ter vindo do estrangeiro. Eles, quando têm uma causa, abraçam. Em tempos, havia um projeto liderado pelo falecido presidente Muammar Gaddafi, que dizia, que mapeou, uma coisa que nós também devíamos fazer, mapeou o continente e dizia, daqui para ali, nós temos que ter uma mesquita. Não tem nenhum muçulmano ali, mas constrói mesquita, depois constrói uma escolinha, na escolinha as crianças têm o pequeno almoço, faz-se um furo d'água ali, estão a investir. E estas crianças, que não têm nenhum templo condigno por perto, optam por ir ali onde tem condições melhores e até ter um pequeno almoço, não é? É investimento. É investimento. Nós temos que aprender a investir na obra do Senhor. Amém? A igreja tem que investir. Se calhar, em algum momento, tem que pensar 2 vezes o que é prioritário. Se construir o templo ou se construir as salas para a escola dominical. O desafio é nosso. Mas o primeiro passo, meus irmãos, não deixem as vossas crianças ficarem em casa. Façam campanha nas vossas congregações. Crianças todas têm que estar na igreja. Esse é o primeiro investimento. Se deixa ficar em casa, está a enterrar a sua própria criança. Amém? Mais questões? Há um braço lá no fundo. Amém. Amém. Parece que está funcionando. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus, porque até que nos ajudou. Desde segunda-feira estamos aqui para aprender do Senhor, que Ele é manso, humilde de coração. Amém. E eu queria deixar o meu parecer no que diz respeito ao resgate das crianças para o reino dos céus. No ano passado, eu tive uma ideia no meio de uma oração em que a nossa igreja, do Ministério da Baixa, pudesse pedir permissão ao Ministério da Educação para que pudesse permitir a nossa entrada nas escolas. Entrássemos nas escolas primárias, secundárias e até as universidades, no sentido de se fazer uma escala, não é? Uma vez por semana entrarmos nas escolas, temos um lugar para intercessão,
Em algum momento, talvez até no momento da formatura, uma oração, mas até entramos nas escolas para fazer o trabalho do Senhor, resgatar as almas, orar nas escolas, evangelizar. Essa é a ideia que eu tinha, que talvez pudesse nos ajudar um pouco mais, mas se entrássemos nas escolas primárias e secundárias, com a permissão do Ministério da Educação, através de um documento, ele permitindo a esse trabalho, a Igreja, o Ministério da Baixa pudesse abraçar, seria uma grande valia, assim podíamos mesmo fazer grandes coisas e o nome do Senhor será glorificado. Amém. Amém. Muito obrigado. É uma excelente sugestão. O único conselho que eu haveria de dar é que é preciso pensar de forma estratégica, por um lado, por outro lado, olhar aquilo que são as limitantes da lei, não é? Mas é uma excelente ideia que deve ser explorada. Muito obrigado. Temos mais um braço aqui? Eu queria comentar, uma vez já partilhei com algumas pessoas o que nós vimos. Se nós hoje estamos a ver a Igreja Católica ter maior percentagem, nós que somos um bocadinho adultos, sabemos o que foi o passado, como é que a igreja funcionou. Era a igreja, era a escola, no mesmo sítio. Então, eu acho que nós, assembleanos, é um sonho, é um pensamento, precisamos de adotar um currículo invejável e nas nossas igrejas, um currículo que vai estar em toda a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E nós termos escolas, até não estou a falar de escola comunitária, estou a falar de escola de prestígio, escola que se paga, um investimento real. Se nós fizermos isso, é um investimento muito honroso, muito pesado, mas isso vai nos trazer resultados palpáveis. Nós, na nossa igrejinha pequena, estamos a lutar, temos um projeto que ficou encalhado, porque houve muitas exigências, mas nós não queremos fazer uma coisa local. O meu sonho, a minha ideia é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a nível convencional, termos um currículo que nos permite termos uma escola primária, que avança para o secundário, que avança para a universidade. Temos a Universidade Católica, começou lá de escolas, e nós não vamos viver toda a eternidade a assistir outros a somar, a crescer e nós a nos limitar. É preciso que haja um pensamento. Eu falo isto perante estudantes, tenho certeza de que estou a falar a pessoas que têm mais cérebro, mais adequado, e nós precisamos de pensar isto e materializarmos isto. Deus abençoe. Amém. Eu quero saudar. Esta é uma proposta que se pode acasalar à anterior e devo dar dois exemplos de sucesso. Havia, não sei se ainda funciona, uma escola de missionários no BDN. Pronto. Havia uma escola de missionários no BDN. Usava currículo americano, eles é que ensinavam ali. O que aconteceu naquela escola é que filhos de pessoas importantes saíam de Maputo para estudar ali. Filhos de muçulmanos iam para ali. Então, eles contaram que disseram, olha, aqui, isto é a escola de missionários. Aqui oras, aqui lê-se a palavra do Senhor. Eles diziam, isso não é problema.
Sobre religião, nós vamos cuidar quando eles chegarem em casa, mas queremos a qualidade desta escola. O segundo exemplo é da escola, penso que é primária, que funciona ali no Santo Antônio da Pulana, né? Onde, para ter acesso, é uma luta enorme. Uma luta enorme por causa da qualidade. E é da Igreja Católica. Então, nós, se pudéssemos, de facto, investir, primeiro num currículo aprovado pelo governo e construir nossas escolas, haveríamos de fazer diferença. Porque, pelo menos, os nossos filhos haviam de ser formados nas nossas escolas, né? Isto tem impacto a longo prazo, mas tem que ser feito, tem que começar a ser feito em algum momento. Muito obrigado pela sugestão. Temos um braço ali. Sim, temos o pastor, não tinha visto. Sim, diga, pastor. A paz do Senhor, amados. Não, de fato, eu queria concordar com isso. Quando nós falamos da escola, ou escola cristã, ou escola da igreja, porque tenho um exemplo de uma escola de sucesso, que é o Ananga Christian School. Essa escola leciona o currículo daqui de Moçambique e Cambridge, mas também ensina a própria Bíblia. Eu, de fato, fiquei surpreendida com a minha própria filha, que ela estava na oitava no ano passado, era o primeiro ano a entrar lá, mas quando chegasse lá em casa, o culto doméstico, pedimos a ela para partilhar a palavra, vimos que estava a aprender lá. Amém. E a minha preocupação é que ali só dá um primário e secundário. Agora, eu não sei, já depois de concluir o secundário, será que aqueles alunos hão de ir para onde? Porque se houvesse uma universidade de fato, também uma universidade, e claro que existe a Universidade Católica, mas a qualidade que eles têm ali é uma boa qualidade, é uma das melhores escolas. Agora, nós também temos este projeto da universidade. Eu acredito que se nós trabalharmos para esse projeto também avançar, iríamos salvar muitas crianças, muitos jovens, não é? Porque esses jovens podiam já entrar na universidade, que é a universidade que é dirigida pela igreja. Esses também que estão nessas escolas, que ou Igreja Católica, ou mesmo o Ananga, que é primário ou secundário, e se nós tivermos essa universidade já pronta para receber esses alunos, será mais valia mesmo para o país, não só para nós como igreja, mesmo para os outros. Amém. Estamos na mesma linha. Aquilo que eu posso acrescentar ou comentar é que todas essas ideias precisam de investimento. E a igreja, em algum momento, pode não ter recursos suficientes. Se calhar, crentes, não é? Podem. Esse Mwananga que falou, não é privado? Então, nós podemos ter nossos crentes a investir nessa área como forma de ajudar a viabilizar aquilo que é o pensamento da igreja. Não, graças a Deus. Mas estamos na mesma linha. Graças a Deus. A seguir. A paz do Senhor. Muito obrigado. Parabéns, pastor Mação, pela explanação deste tema. Bom, eu vou colocar uma questão, mas ao mesmo tempo uma contribuição para a escola bíblica. Porque estamos a falar do reino de Deus na era digital e, de acordo com a apresentação, vimos ali dados estatísticos e que aponta jovens como o maior número da população. E estes jovens estão mais concentrados no lado digital, na internet. Agora, aqui podemos colocar um desafio para a escola bíblica,
de criar estratégias ou mecanismos de alcançar os jovens na parte digital, usando a escola como meio de divulgação. Como seria isto? Professores e estudantes podiam criar programas de matérias sobre lições ligadas à palavra de Deus para serem divulgados na internet, usando os diferentes canais que nós temos, seja da escola bíblica, assim como das congregações. E essas matérias estarem mais focadas ao ensino da palavra de Deus e direcionado numa linguagem específica para jovem. Então, seria um desafio para os professores e estudantes, ao longo da formação, terem, por exemplo, trabalhos que são aplicados nesse sentido de criar conteúdos para divulgar, né, nos canais digitais direcionados para jovens. Mas também, se formos olhar para o lado offline, que não é digital, podemos criar campanhas a partir da escola bíblica, em que ao longo da formação, os estudantes têm aulas práticas, chamaria de aulas práticas, mas estariam a praticar aquilo que estão a aprender na escola, evangelizando. Indo aos grupos-alvos, por exemplo, há grupos específicos, falou-se de homossexuais, de psicodependentes. Estudantes e professores podem preparar-se e organizar-se para alcançar estes grupos. Então, creio que se a escola criar uma plataforma no sentido de não somente lecionar, mas ter um lado prático, poderíamos contribuir em grande maneira para o crescimento da Igreja de Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Eu devo dizer que foi um subsídio praticamente a apresentação, em termos de que há muito que se pode fazer para tirar proveito daquilo que a era digital oferece ao ensino da palavra do Senhor. Muito obrigado. Temos mais um braço lá. Ainda temos aqui, sim. Pai Senhor, eu também gostava de compartilhar algumas ideias. Depois de uma apresentação bem feita, ficamos com poucas questões e muito mais a contribuir do que a questionar. Com o avanço tecnológico, nós percebemos que a igreja também tem que se adequar à velocidade do avanço tecnológico. Os que estão a acompanhar o conflito entre Estados Unidos e Israel têm se percebido que tem-se usado muito a inteligência artificial nesse combate. É o uso da tecnologia a favor de uma guerra. A igreja também pode fazer isso. Eu gostava de dar alguns exemplos também, à semelhança do que o pastor deu, de algumas escolas que lecionam, mas elas estão vinculadas a igrejas. Há uma escola também muito famosa, por acaso está no bairro onde eu vivo, de nome Vida Abundante. Por acaso a minha filha também estuda numa escola. O seu currículo também é um currículo meio que ligado a um currículo cristão. E são escolas muito concorridas. Só para ter uma ideia, a escola Vida Abundante é uma escola secundária e primária com aproximadamente umas 30 salas. Mas para conseguir uma vaga, as mães dormem lá. Os pais dormem nos dias da inscrição para conseguir vaga, mas uma escola com mais ou menos 30 salas. E são escolas privadas, paga-se mensalidades lá. E não é fácil conseguir uma vaga. Então, nós também, como Igreja Assembleia de Deus, tínhamos que pensar em investir em escolas. E tudo nos indica que esse é o caminho que nós devíamos ir nele. A outra contribuição que eu gostava de dar é que a igreja deveria, principalmente a escola bíblica, firmar parcerias com estudantes, se possível estudantes universitários,
que estejam ligados a TICs, a tecnologias de informação, para colaborarem com a igreja. A igreja tem uma ideia, entende que precisa de se enquadrar ao nível, atualizar-se em termos tecnológicos, mas isso são ideias. Existe quem está a fazer isso na prática. A igreja deve ter a abertura de convidar estudantes universitários, mesmo que sejam estudantes de nível médio, para colaborar. A igreja tem ideia, tem quem sabe fazer isso. Nós estamos aqui a lecionar a um modelo, a um exemplo que eu vi num estudo no passado em que um preletor levou um exemplo de uma sala há 100 anos atrás, tirou uma foto e colocou uma sala 100 anos depois. Não mudou nada. Mas a tecnologia ela foi avançando, os carros não existiam, os mesmos carros há 100 anos, então significa que a nossa forma também de passar a mensagem deve ir ao encontro de como a tecnologia também está nos dias de hoje. Essa é a contribuição que eu tinha a dar. Muito obrigado. É mais um subsídio, agradeço. Está na linha das duas intervenções anteriores. Temos um braço. Temos aqui. Ok. Boa noite, Amém? muita paz. Eu queria falar um pouco dessa parte do ensino. Nós, como igreja, podemos começar a coisa da seguinte maneira. Nós, dentro da igreja, temos professores formados em inglês, temos engenheiros. Podemos criar pequenos projetos que vão nos ajudar a materializar a coisa como tal. Por exemplo, professores de inglês que estão na igreja, aos sábados, podem dar um pequeno curso de inglês, nem que seja numa fase inicial para dar de bola, para convidar. Porque quando um jovem diz, eu vou à escola de inglês, não estou a pagar, é na igreja. Isso é uma porta também da evangelização para o crescimento da igreja. Será um jovem, uma criança ou um adolescente a convidar o outro para ir ao curso de inglês dentro da igreja e vai acabar por ficar lá. Será um instrumento, e isso pode ser um instrumento para a construção da nossa própria escola. Eu vi há dias, acho que é Isaac Newton, que ele disse que ele começou numa cabaninha. Eram por aí 5 estudantes. Ele foi crescendo, e agora tem um edifício enorme, está a dar curso de inglês. Podemos começar assim como igreja. Muito obrigado. Muito obrigado. São sugestões válidas. Nós agradecemos. Pai Senhor, amados, Amém. eu também gostava de dar aqui o meu contributo e dizer antes, porque o irmão acabou tocando num aspecto em que eu também estou alinhada, mas num outro sentido. Eu faço parte de uma turma de inglês de uma instituição chamada Aliança Missionária da Europa. É uma aliança em que eles dão cursos visando, com os pagamentos, ajudar os missionários que vão à Europa fazer missões. Então, lá participam pessoas de vários países, outros que não são crentes também, para poder aprender aquela língua e com o intuito de ajudar missionários em algumas despesas. É uma experiência que nós também podemos adotar de alguma forma para ajudar missionários que estão se formando para esta área, ajudar também com as despesas do Instituto Bíblico e outros tipos de despesas que podem vir a surgir. Mas, na verdade, o que me fez pedir a palavra era para contribuir a respeito do que vínhamos falando sobre as crianças. É verdade, sim, que para tudo requer dinheiro e estratégias, mas nós podemos começar também
ou usando aquilo que nós já temos. Nós temos as nossas congregações nas nossas igrejas. No entanto, o que eu tenho visto, partindo da congregação em que eu pertenço, é que aos sábados e aos domingos, tem ensinos e cultos só para as crianças dos crentes lá da igreja. Não abrange as outras crianças ao redor dos bairros. Então, e que tal se nós mudarmos de estratégia, abrangindo, alargando mais as nossas fronteiras, convidando as crianças do bairro ao redor da nossa congregação para fazerem parte desses estudos? É verdade, podemos usar a estratégia, não é? Que nós temos visto. Uma vez ouvi dizer com o pastor Mário, quando ele pregava e dizia: se nós formos a imitar uma coisa que é boa e que não traz nenhum mal, é de mais-valias, podemos usar isso se vai nos trazer algum benefício. Se nós vemos outras religiões a usarem de chamariz, oferecendo lanches, brinquedos e outras coisas para convidar e chamar as crianças, por que é que nós não podemos fazer? Tendo em conta que fazer missões, nem sempre nós temos fundo da igreja. Muitos de nós que estamos aqui fazemos parte do departamento de missões, cadeias, hospitais, usamos fundos próprios, transportes próprios, quando são festas para os hospitais, para os reclusos, de alguma forma nós somos obrigados a contribuir também. Então, por que não nas nossas congregações pedirmos aos irmãos que estejam disponíveis a contribuir alguma coisa para se comprar bolachas, doces, sumos e convidar as crianças e usar de certas estratégias para nós podermos cativar essas crianças a virem todos os sábados aprender a palavra de Deus. Não só os nossos filhos como crentes, mas os filhos da vizinhança e ao redor para também aprendermos a palavra de Deus. Eu penso que é fazível. Obrigado. Muito obrigado. Nós estamos em direto online, né, para todo o país. Todas as propostas belíssimas estão a ser registradas. Havemos de fazer uma matriz e ver o que é que pode resultar. Na verdade, o que eu sinto é que tem que se abrir espaço para maior participação da própria igreja. Não esperar que as soluções venham da caixa da igreja. As ideias, a maior parte daquelas que foram colocadas aqui, exigem a comparticipação dos crentes. Nem que seja a título, digamos assim, comercial, no sentido de se construir uma escola, não há de ser para as crianças estudarem sem pagar. Há de pagar. Mas, em benefício disso, há de ter um estudo com qualidade e um estudo não envenenado em termos espirituais. E os pais ficam a beneficiar. Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Há uma mensagem que vem de TED que diz, não sei a quem se refere, mas aqui diz, nós desenhamos uma ideia igualzinha à da irmã e ainda adicionamos as componentes de assistência social e psicológica, mas não saiu do papel. Bom, eu depois de falar com este irmão que mandou esta mensagem, o que nós queremos dizer para terminar é que a igreja pertence a uma única pessoa. E essa pessoa é aquela de quem falamos bastante hoje, que é Jesus Cristo. Amém? Então, por outras palavras, todos nós temos espaço para dar a nossa contribuição para o crescimento, para o bom desempenho da igreja.
Estas ideias são bem-vindas. Podem ter a certeza que nós vamos sentar, vamos criar uma matriz e vamos abrir espaço para aqueles que estiverem em condições e estiverem interessados abraçarem uma das propostas que daqui saíram. Que Deus nos abençoe